Felizes por mais este encontro com vocês, abordaremos hoje no tema livre Pedagogia Espírita, uma contribuição social. Temos ainda no quadro Cristo e Nós no terceiro milênio. Se vos baterem na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Será que isso é possível praticar na atualidade? E temos ainda, como sempre, a nossa frase da semana, especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, na companhia da Rose Heidemann e do Joilson Mendes, nós estamos iniciando o nosso programa Diálogo Espírita de hoje. E o nosso tema livre, como eu acabei de anunciar, nós vamos falar sobre a pedagogia espírita. O que ela pode, que tipo de contribuição social ela pode trazer, não só para os espíritos, mas de modo geral. Acreditamos nós que a doutrina espírita é bem mais ampla e que pode atender a muitas necessidades de muita gente que, inclusive, não segue a doutrina espírita. Mas muita coisa daquilo que a gente traz aqui é de caráter geral e a gente vai ver isso. Então, a definição de pedagogia, segundo os dicionários, uma delas diz o seguinte, que é a teoria e ciência da educação e do ensino. E uma outra, que é o conjunto de doutrinas, princípios e métodos de educação e instituições que tendem a um objetivo prático. Eu coloco para vocês o seguinte, vocês acham que a doutrina espírita se encaixa principalmente nessa segunda definição aí, de vetor, de educador de almas? Bom, conjunto de doutrina, princípios, e métodos educacionais. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Nós acreditamos que ela é o consolador prometido por Jesus para relembrar seus ensinamentos, buscando o quê? Formar o caráter humano com a noção de que somos espírito imortal, de que não há injustiça nas limitações ou nas lutas que enfrentamos na Terra e de que a nossa vida tem uma finalidade maior. Com esta meta, com esse entendimento, a doutrina espírita com certeza pode ser um instrumento eficaz de apoio pedagógico e utiliza a pedagogia, para a divulgação das suas ideias, para que possa atingir o que é a alma humana, para que ela se liberte daquilo que a escraviza e seja mais feliz. Joilson, eu também compartilho dessa opinião, que a pedagogia espírita é uma ferramenta não só para o cotidiano das casas espíritas, e aí que eu quero que você fale um pouquinho, como também para a nossa vida cotidiana, porque a gente não mora dentro do centro espírita, nós espíritas. Então, em que setores das atividades espíritas, de uma instituição espírita, a pedagogia tem o seu papel a desempenhar? A gente vai observar esse trabalho no momento, durante as palestras que são feitas na Casa Espírita, os grupos de estudos que existem na Casa Espírita, tem também o próprio atendimento fraterno, que são tudo ferramentas que vão auxiliar neste trabalho do despertar de consciência, do despertar para a realidade, de orientação. O que eu vejo são essas situações. A própria chamada evangelização infantil. A evangelização infantil, o trabalho mediúnico. O atendimento aos desencarnados. O atendimento aos desencarnados, exatamente. Que é o esclarecimento, é a orientação, é a conscientização. Que precisam se apropriar das técnicas pedagógicas modernas, mais eficazes para atingir essas metas. E sem falar que nós encontramos hoje no meio espírita muitas pessoas que são da área de educação e que vêm contribuir com técnicas para que essas informações elas sejam passadas de uma forma mais exatamente. Isso que você tocou no assunto aí é muito importante, porque sem querer enaltecer o trabalho nosso dos espíritos, mas a gente sempre diz, é sempre trabalho gratuito e às vezes nem sempre são profissionais da área. Então demanda esforço, treinamento, participação em seminários, em cursos, para se capacitar minimamente e para passar isso para as outras pessoas de uma maneira gratuita. É o famoso dai de graça o que de graça recebeste. Na verdade, não é tão de graça assim que a gente recebe, porque a gente trabalha e transpira muito, Mas a gente lembra, Joilson e Rose,
que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, era pedagogo. E ele incentivava, estimulava e priorizava esse papel da educação na doutrina espírita. Ele estudou na Suíça como discípulo de Pestalozzi, que foi um grande educador, e a certa altura, creio que seja do Livro dos Espíritos, há uma questão que em parte diz o seguinte, a relação à educação, aí abre aspas, mas não a educação intelectual, mas a moral, e não ainda a moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caráter. Nós estávamos no programa passado falando sobre arte, que mais bela arte do que essa de moldar, de burilar o caráter da criança, do jovem, tornar um cidadão de bem. Mas eu, antes de passar para o Joilson, queria dizer o seguinte, pessoalmente, eu me encanto com essas palavras acima, sabe? E para mim elas constituem uma verdadeira chave da felicidade do mundo, porque se todo mundo pensasse isso, e vocês veem que nós estamos falando necessariamente de espiritismo, nós estamos falando de educação ampla, de cidadania, de pessoas de bem, e o bem é universal. Você concorda que seria... Sim, eu digo que a melhor caridade que a gente pode prestar ao ser humano é essa formação que nós fazemos nas crianças. Nos adultos, é essa situação da gente ter a oportunidade de despertar a consciência. Porque quantas pessoas que não chegam na casa espírita e a gente percebe assim que a pessoa ela viveu a vida dela com medo, né? Porque sempre foi imposto para ela um medo do castigo eterno, do inferno eterno. E aí ela chega na casa espírita, começa a estudar e a gente esclarece ela que não funciona bem assim. E nós não mostramos apenas a parte teórica, existe a parte prática, que são as comunicações dos espíritos. E isso, quando a gente percebe assim, que a pessoa ela tem esse despertar, é maravilhoso. Isso. Não, entendeu? Detalhe, essa parte prática aí não é só a palavra as comunicações dos espíritos, mas aquilo que eu falei há pouco para você, do uso da pedagogia dentro da casa espírita e fora no nosso dia a dia. A gente não é perfeito. Às vezes nas casas espíritas as pessoas nem todas saem totalmente satisfeitas. Nem nós, muitas vezes, trabalhadores, nos sentimos tão recompensados ou tão esclarecidos. Mas é uma luta, é uma persistência de busca de esclarecimento, de estudo, de perseverança. Mas existe sim, a gente recebe lá dentro uma orientação baseada na ética de Jesus, para você aplicar no teu dia a dia, com a tua conduta na rua, no lar, no trabalho. Isso é a pedagogia de modo prático. Agora, Rose, eu quero passar para você a questão 914 do Livro dos Espíritos. Meu Deus. Né? O que é a questão 914? Não, porque ela diz assim, que o Espiritismo promove o esclarecimento dos homens sobre as coisas espirituais, né? Com a consequente reformulação de suas instituições que entretêm o egoísmo. Então, no momento de crise, no momento de crise que nós estamos atravessando, ética, etc., não vou entrar na questão da economia, de lava-jato e tal, mas você acha que essas palavras aí têm a ver com... Mais do que nunca. Onde é que a lei opera? Onde é que o processo judicial, né, é importante? Onde faltou a ética? Porque a lei só atinge aquele comportamento que agride tanto a sociedade que tem uma punição social prevista para ele. O comportamento individual que não chega a agredir o direito alheio flagrantemente nem é objeto da lei. Então, se nós trabalharmos, né, através da divulgação dos valores, independentemente da religião que nós professemos, mas os valores éticos e morais, nós trabalharmos na formação dos outros, a começar por nós mesmos, nos tornando melhores cada dia, nós tornaremos dispensável a ação tão grande da lei que é necessária agora pela moralização da criatura. Porque aquele que sabe agir no bem dispensa a necessidade da sanção legal, que só existe para coibir o comportamento daquele que não teve ética, porque não teve a formação ou não acatou aquela oportunidade de melhoria individual que lhe foi concedida. Joilson, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas antes disso queria colocar para você o seguinte, tem mais dois vieses, né, da pedagogia espírita que eu queria colocar pelo menos uma com você, que é em relação à justiça divina, né? A lei de justiça divina, que ela é pedagógica, ou não? Sim, ela não é punitiva, né? Aqui é a questão da reencarnação, que nós podemos comparar a pessoa, o espírito, né, vamos colocar assim, ele vem aprendendo ao longo de uma existência, ele não aprendeu
o suficiente, ele vai ter uma nova oportunidade. Ele vai ter uma nova reencarnação, numa nova situação, para que ele possa continuar o seu aprendizado. E esse aprendizado é eterno, nunca vai deixar de aprender. Então, as lutas, as limitações, as dificuldades humanas não são castigo, não são punitivas. São oportunidades educativas, pedagógicas, para nós incorporarmos à nossa alma os valores imortais que ainda não aceitamos de boa mente. Tá, então já que você está falando, agora sim, daí nós vamos para o intervalo. Tem mais uma pequena observação em relação a uma outra situação, em relação às enfermidades. A enfermidade, as doenças, elas também não são pedagógicas? Claro, nós temos o quê? Temos a dor recuperação, temos a dor ensino. A dor ensino é aquela que nos leva a reavaliar a nossa vida, a ver se a nossa escala de valores aquela está correta, ou a adquirir a paciência que nos falta. Então, a enfermidade que não temos como evitar, porque é nosso dever buscar e cultivar a saúde, né, do corpo e da alma, a enfermidade que não temos como evitar é um apelo da vida para que nós tenhamos paciência e reavaliemos os nossos valores, nos preparando, inclusive, não é, para a jornada espiritual de logo mais. Beleza. Então, agora sim, nós vamos para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida falando do mesmo tema, pedagogia espírita, uma contribuição social. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre pedagogia espírita e a sua contribuição social. A instituição que realiza, responsável por este programa, a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, o seu trabalho é voltado para a área da comunicação social espírita. Mas nem por isso nós vamos ficar alheios, né, às possibilidades de um trabalho, de estender. Nós trabalhamos mais com um jornal, com este programa de televisão, com a internet, com a literatura. Mas nem por isso vamos desprezar oportunidades de, eventualmente, sairmos um pouco da área e juntar esforços. Eu não sei se eu sou romântico demais, sou idealista demais, um visionário, mas eu ambicionaria o dia que a gente pudesse, Rose e Joilson, estender melhor as nossas mãos, em que a gente pudesse quebrar alguns muros, algumas barreiras, e a gente pudesse não só respeitar as pessoas das outras religiões, e claro que é uma coisa que a gente deseja também, a reciprocidade, mas que a gente pudesse realmente trabalhar mais junto. As pessoas de bem se dando as mãos, independente da... Porque independente das diferenças, eu acredito que nós temos muito mais pontos em comum do que pontos diferentes. Né? Então nós podemos estender mais pontes do que erguer muros. E aí quando a gente fala na necessidade de uma pedagogia, a gente está falando, nós falamos aqui pedagogia espírita, ora no sentido mais geral, de educação, de ética, de cidadania, aquela coisa toda. Então que foge um pouco, não é só enfiar espiritismo na cabeça das pessoas. Não é isso que vai salvar o mundo e tal. Não é essa a nossa ideia. Nós não temos essa ilusão. Nós precisamos de todas as pessoas que trabalham no bem. E os segmentos religiosos são preciosíssimos, porque eles têm por ponto central a crença em Deus. E Deus é tudo para nós, a nossa vida espiritual, etc, etc. Então, prática do bem, né? Eu quero colocar para vocês isso, né? Será que um dia a gente vai conseguir ter essa abertura, de colocar um convite para vocês, de contactar
conosco, de procurar as casas espíritas, elas também estão abertas. Às vezes há uma escassez de mão de obra, é isso que dificulta o nosso trabalho, né? É muito trabalho para ser realizado por poucos. Então, Rose e Joilson, gostaria que vocês talvez pudessem reforçar esse tipo de apelo, né? E da importância que isso tem. Bom, a doutrina espírita, como nós vimos, ela visa formar o caráter, auxiliar, né, na preparação do homem de bem. Julgamos que trazer a ideia, as provas da imortalidade da alma, né, as provas de que o mal não compensa e que o bem traz resultados positivos pelas comunicações mediúnicas, a certeza de que Deus é justo pelo estudo da reencarnação, são os melhores instrumentos que nós temos. Mas a finalidade desse trabalho é tornar o homem menos egoísta e menos orgulhoso a partir da educação infantil, formar o caráter. Se a doutrina espírita não fizer isso, ela é mais um amontoado de conceitos filosóficos que fala ao cérebro, mas não modifica o sentimento, não atinge o coração. Então, buscar a união dessas pessoas de bem em torno desses valores morais em comum é muito importante, porque o mal se organiza. As grandes organizações para a corrupção nós vimos funcionando. As grandes organizações tentando obstaculizar a organização, o funcionamento correto do judiciário, nós estamos vendo a todo dia. Mas e os bons? Ou aqueles que têm a pretensão de se tornarem melhores, ainda que não bons como nós, né? De buscar a melhoria pessoal. Por que não se unem? Por que não juntam os esforços, né, em prol da moralização? Tem até uma questão no Livro dos Espíritos a respeito disso. Né? Por que o mal, às vezes, se sobrepõe sobre o bem? Prepondera. E os Espíritos dizem, é porque os bons são tímidos. E os maus são intrigantes e audaciosos. Exato. Eles vão e fazem e pronto. E muitas vezes o bonzinho tenta se preservar. A gente vê isso. Tem medo de se não expor, quer comprar briga. é exatamente. covarde. É covarde. Não é bom ainda, né? E se esconde atrás do manto da bondade, né? Se esconde atrás do manto da bondade. Joilson, eu vou até ler aqui para dar mais ênfase, para você continuar em cima dessa colocação que eu coloco aqui. Se nós queremos soluções de longo prazo para problemas, a gente tem insistido na corrupção, mas são muitos, né? Falo aí dos maus políticos, de adultos fúteis, escravizados pelo consumismo, enganados pela mídia ou que se espelham em falsos ídolos, famosos, poderosos tolos, gananciosos crônicos, nós temos que mostrar a esses educandos por que eles podem e devem ser diferentes. Como é que a gente começa isso? Né? Olha, começa em casa, né? Tem que começar em casa. E a doutrina espírita, dentro dessa pedagogia... E a escola junto, Jali. Mas eu acho que basicamente em casa. E a doutrina espírita tem uma ferramenta muito boa, que é o culto do evangelho no lar. Que é onde reúne, é o momento em que se reúne a família para conversar sobre o evangelho, para falar sobre os ensinamentos do Cristo e também para discutir esses valores que nós vemos que hoje na sociedade estão invertidos. E no momento em que você se discute isso em família... É uma forma de que os seus filhos vão levar isso adiante. Você espera que isso aconteça. Vão adquirir aqueles valores. Aqueles valores, exatamente. Porque você está ali toda semana falando a respeito daquilo. Por mais que na escola isso não venha a acontecer. Mas dentro da sua casa, se você não fizer isso, nós estamos transferindo um compromisso de pais para professores. Mas eu falo assim, sabe, Júlio, só antes da Rose pegar a palavra, porque voltando àquela questão da educação no trânsito, de ecologia, respeito à natureza, essas coisas, às vezes, mas muita gente ainda, muitos pais, eles não foram educados para isso. Eles não têm o conhecimento de chegar e fazer isso que eu estou dizendo. Por que eles não podem... ou melhor, por que eles podem e devem ser diferentes? Falta recurso para os próprios pais. Então eles vão dar a moral, mas eles não vão convencer, por exemplo, que não se deve jogar papel na rua, porque vai entupir o bueiro vai para o rio e vai dar enchente na casa dele. Ele não tem esse alcance. Mas hoje nós já vemos nas escolas trabalhos... Mas na escola. Na escola. Por isso que eu disse que então, a escola tem esse papel também, que é a formação social. Né, da pessoa ali. A mídia é poderosa nisso. A mídia também. Então, mas na escola nós vemos hoje que escolas levam as crianças para dar educação prática no trânsito, para mostrar como é que funciona.
nas beiras dos rios também, né, desses locais onde ocorrem enchentes. Desperdício de alimentos. Desperdício de Os alimentos bons exemplos também. de você utilizar bem o alimento e se sobrou alimento aproveitável em restaurantes, isso é comum, ou nas feiras, né? Fazer doação para os pobres, quer dizer, fazer a criança participar dessas atividades sociais, inclusive. Existem grandes movimentos Sim. assim, né? Falta mais união das pessoas em torno deles. Mas qual é o maior e mais poderoso agente de transformação social e moral que existe? O exemplo. Se nós, né, que sabemos bem os preceitos evangélicos, que discursamos bonito, né, nos tornarmos melhores, se nós nos transformarmos, nós seremos um elemento de contágio do bem, que muitas vezes incomoda nas próprias instituições espíritas, que pode ser caluniado, que pode ser perseguido, mal entendido. Jesus também foi, e nós temos um monte de defeitos, né? Ele nem tinha. Mas se nós nos transformarmos em agentes do bem, nós seremos poderosos aonde nós estivermos. Transformamos o lar, transformamos a sociedade, transformamos aqueles que convivem conosco, sem precisarmos até tanto discurso, pelo nosso exemplo. Um pai que guarda o lixo, o pai que não rouba, não adultera, né? O pai que respeita as bases legais e morais, ele é um exemplo de transformação e ele consegue educar melhor. É o maior instrumento da pedagogia que existe. É a criatura transformada por bem, é o próprio exemplo. E é nisso que nós temos que nos empenhar. Não é à toa que se diz, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Esse é fato. Então, meus irmãos, fica aqui no nosso encerramento do nosso tema livre de hoje, essa mensagem, né? Nós estamos dispostos, eu acredito que se nós pudermos dialogar mais, e o próprio nome do programa tem essa intenção de mostrar a nossa abertura, de não fechar a questão, de dizer que o Espiritismo sabe tudo, é dono da verdade. Não é por aí. E a gente nós não podemos ficar apenas no discurso, já que a Rose falou, de no primeiro dia do ano dizer que é confraternização universal. E só nos confraternizamos naquele dia. Daí todo dia, todo mundo dá a passagem para o outro motorista, todo mundo é gentil, né? Mas só naquele dia. Isso tudo faz parte. Então vamos conversar mais. Vamos reunir, nós estamos abertos. Vocês sabem o nosso e-mail, quem quiser se comunicar conosco, trazer sugestão, vamos nos encontrar, vamos se reunir fora daqui, em outros lugares, as outras casas espíritas, os protestantes, os católicos, budistas, os muçulmanos, todos somos filhos de Deus. Muita gente acha que o Deus é um pouco melhor do que outros. Nós entendemos que é um só, né? Mas se você acha que tem outras divindades, a gente vai respeitar. Nós não vamos discutir filosofia, né? Não vamos discutir ciência, nós vamos discutir moral. E moral, acho que todo mundo pensa que a humanidade precisa mais do que nunca de amor, de perdão, de tolerância e de fraternidade. Ok? Até a próxima semana, além dos quadros que virão ainda. Nosso tema de hoje relembra aquela passagem do Evangelho em que Jesus nos aconselha a apresentar a outra face quando formos ofendidos. O que ele nos disse? Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Em Mateus, né, constam essas palavras de Jesus. A dúvida colocada, né, é se é possível hoje praticar esse ensinamento. É possível não repelir quem te agride? É possível oferecer a outra face ao agressor? Esse ensinamento é atual? Quando eu comento em casa com os netos, eles me dizem assim: vó, se eu oferecer a outra face, eu vou apanhar na escola. Se eu ceder em tudo, né, vou perder tudo que eu tenho. Isso não é possível. Entretanto, o ensinamento de Jesus
se destinava à humanidade de todas as épocas. O homem daquele tempo que aceitou esse ensinamento, se modificou e aprendeu, ele nem está mais reencarnado aqui, possivelmente. Ele já ascendeu às esferas de luz. Nós que estamos hoje acordando, né, para a necessidade da transformação moral, espíritos milenares que somos, é que somos os destinatários desse ensino. É preciso, porém, não interpretar literalmente o texto evangélico. Assim como aquela outra passagem que Jesus falou que se o olho é causa de escândalo, nós devemos arrancá-lo, nós temos que interpretar racionalmente e ver o que podemos tomar para nós essas lições. É claro que condenar, né, a repressão ao mal é permitir que o mal prepondere, e isso não é possível. Temos que impor limite ao mal. Ele tem, a pessoa malvada, a pessoa desviada do caminho do bem, tem que ter medo da repressão, tem que ter medo da lei. Entretanto, o que Jesus quis dizer é que nós não deveríamos nos vingar, não deveríamos disputar as posses efêmeras, não deveríamos brigar pelas coisas materiais, passageiras. É claro que precisamos do mundo para sobreviver, precisamos ter recursos. Mas se nós abdicarmos da luta e da guerra em torno de nós e em torno das posses efêmeras, nós nos tornaremos mais fortes, conquistaremos para nós mesmos a tranquilidade espiritual que nos dará condições de termos uma vitória real sobre as adversidades do mundo. Aquele que não precisa brigar para provar que tem razão, aquele que pode perdoar, desapegar de provar que é melhor ou mais capaz em alguma área, ele está se tornando o quê? Uma pessoa mais valente, mais corajosa, mais forte, porque para brigar contra o mundo não é preciso grande valentia. Grande valentia é preciso para permitir que o mundo pense o que quiser de nós, mas nós nos conservarmos íntegros e fiéis à verdade. Qual foi o exemplo de Jesus? O que ele fez? Jesus, quando via alguém, né, menosprezado, uma pessoa com menos recursos, desmerecida injustamente, ele defendia. Quando ele via as coisas sagradas serem comercializadas, ele defendia asperamente até. Quantas vezes ele disse, hipócritas, né, escribas, fariseus, que são sepulcros caiados. Ele chamou a atenção contra o mal, sim. Quando ele foi acusado, porém, ele foi considerado um malfeitor pelas leis da sua época, qual foi a sua conduta? Ele ofereceu a outra face. Ele sabia que aquelas pessoas não tinham condições de discernimento e não as menosprezou, mas as amou. Entendeu o momento que elas passavam, não julgou. Pediu nos seus últimos minutos ainda, Pai, perdoai. Elas não sabem o que fazem. Este exemplo é possível de ser praticado em qualquer situação. Defendermos o bem, defendermos o hipossuficiente, mas não demandarmos por questões transitórias sobre a nossa própria vida. Impormos os limites necessários à nossa segurança pessoal, mas entendermos que o outro que não nos entende, que não nos apoia, que nos critica, é alguém que está no momento pessoal da vida. E se estiver errado, mais cedo ou mais tarde, amadurecendo, vai reconhecer seu erro. Conservar dentro do coração a mágoa por sermos ofendidos, agredidos ou incompreendidos é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Jesus nos ensinou a irmos além, a darmos de nós, a doarmos da nossa própria existência, renunciando a sermos aceitos e servindo com amor, permitindo que a nossa face resplandeça pela amorosidade cristã. Muita paz. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso.
Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.